História 1. A noite estava escura e silenciosa quando Maria saiu do trabalho, como de costume. Ela havia feito hora extra para fechar um projeto importante, agora, estava a caminho de casa, sozinha, com a lua como única testemunha de sua jornada. O bairro estava vazio, e as ruas mal iluminadas pareciam desoladas. Maria se encolheu um pouco mais no casaco enquanto caminhava pela calçada vazia. Ela passou por lojas fechadas e casas com as cortinas fechadas, dando a sensação de que o mundo inteiro estava adormecido, exceto por ela. Era uma noite como qualquer outra, mas algo no ar parecia diferente, mais pesado. O vento gelado sussurrou entre as árvores, criando um murmúrio inquietante. Maria começou a sentir uma sensação de que estava sendo observada, uma presença desconhecida que a seguia nas sombras. Seu coração começou a bater mais rápido, e ela apressou o passo. Enquanto caminhava, Maria percebeu uma figura escura à distância. Uma silhueta que parecia se mover de forma errática e furtiva. Ela tentou ignorar isso, atribuindo-o à sua imaginação exagerada, mas a sensação de que estava sendo seguida persistia. À medida que Maria continuava, os sons da noite pareciam mais intensos. O farfalhar das folhas secas, o uivar do vento e até mesmo o som distante de passos acompanhavam-na. O medo crescia dentro dela, como um veneno se espalhando em suas veias. Uma lâmpada de rua piscou acima dela, mergulhando a calçada em escuridão por um breve momento. Foi o suficiente para que Maria visse a figura sombria mais claramente. Era alta e encapuzada, movendo-se rapidamente, sempre à distância. Agora, não havia mais dúvidas. Alguém estava seguindo Maria, e aquele alguém estava ficando cada vez mais próximo. Ela podia ouvir os passos mais distintamente agora, o som de solas se arrastando no asfalto. Maria começou a entrar em pânico. Ela não estava longe de casa, mas cada passo parecia uma eternidade. Seu coração batia descontroladamente, e ela sabia que precisava encontrar um lugar seguro rapidamente. Ao virar a esquina, Maria viu a luz de sua casa no final da rua. Ela apressou-se, esforçando-se para não olhar para trás, com medo do que poderia encontrar. Cada som, cada sombra, aterrorizava-a. Finalmente, Maria chegou à porta de casa e abriu rapidamente, trancando-a atrás dela. Ela se encostou contra a porta, tentando recuperar o fôlego. Seu coração ainda estava acelerado, e o suor cobria sua testa. Foi então que ela ouviu o som mais aterrorizante de todos, um arranhar lento e insistente na porta da frente. Alguém lá fora estava tentando entrar. Maria segurou a respiração, suas mãos tremendo enquanto segurava a maçaneta da porta com força. O arranhão continuou, mais alto e mais desesperado. Maria não podia mais ignorar a realidade. Alguém a estava perseguindo, alguém que agora queria entrar em sua casa. Com um grito de terror, ela correu para o telefone e ligou para a polícia, relatando a situação com voz trêmula. A espera pareceu uma eternidade, mas finalmente, as sirenes se aproximaram. Os policiais chegaram rapidamente e prenderam o intruso, que estava determinado a invadir a casa de Maria. Ele era um estranho, sem motivo aparente para seu comportamento aterrorizante. Quando a polícia perguntou por que ele a seguia, ele simplesmente respondeu com um sorriso sádico: "Eu estava apenas brincando com você." A experiência deixou Maria traumatizada, e ela nunca mais se sentiu segura em sua própria casa. A noite em que ela voltou sozinha para casa, com a sensação de que estava sendo seguida, assombraria seus pesadelos para sempre. O medo do desconhecido e a vulnerabilidade da escuridão nunca a deixariam. História 2. Era uma noite de inverno, e a cidade estava imersa na escuridão. Sara havia terminado seu turno no hospital tarde da noite e agora caminhava apressadamente de volta para casa. As ruas estavam desertas, e o ar frio cortava como lâminas afiadas. Seu caminho a levava por ruas mal iluminadas e becos sombrios. As luzes das lojas estavam apagadas, e a cidade parecia um lugar fantasmagórico. Sara apressava-se,
desejando chegar em casa o mais rápido possível. Contudo, à medida que ela caminhava, uma sensação de inquietação começou a se apoderar dela. Ela olhou por cima do ombro, mas não havia ninguém à vista. Ela tentou descartar a sensação como paranoia, mas algo no ar lhe dizia que algo estava errado. O vento frio sussurrava nas árvores, criando um murmúrio inquietante. Sarah começou a sentir como se estivesse sendo observada, uma presença indescritível que a seguia nas sombras. Ela tentou acalmar seus nervos, mas a sensação de inquietação continuava a crescer. Seus passos ecoavam nas ruas desertas enquanto ela caminhava, mas outros sons começaram a ecoar por ali. Sons que não tinham explicação. O farfalhar das folhas secas, o uivar do vento e, ocasionalmente, um som distante de passos que pareciam acompanhá-la. O medo começou a se apoderar de Sarah, seu coração batia mais rápido a cada momento. Cada som, cada sombra, parecia uma ameaça iminente. Ela começou a caminhar mais rápido, seus passos ecoando nas ruas vazias. Uma lâmpada de rua piscou acima dela, mergulhando a calçada na escuridão por um breve momento. Quando a luz voltou, Sarah vislumbrou uma figura sombria à sua frente. Era uma silhueta alta, parada sob o lampejo da luz. Seu coração deu um salto, e ela se aproximou lentamente. A figura estava encapuzada, com o rosto escondido nas sombras do capuz. Sarah tentou passar por ela, ignorando-a, mas a figura estendeu a mão e bloqueou seu caminho. Você não deveria estar sozinha nesta noite escura, disse uma voz áspera e enigmática vinda de dentro do capuz. Sarah estava agora completamente apavorada. Ela tentou dar meia volta e fugir, mas a figura agarrou seu braço com força, impedindo-a de escapar. Seus olhos se encontraram com os olhos frios e vazios da figura. O que você quer? Ela gaguejou, sua voz trêmula de medo. A figura não respondeu, apenas continuou a segurá-la com firmeza. Sarah começou a lutar, esperando atrair a atenção de alguém nas proximidades, mas as ruas permaneceram silenciosas e desertas. Então, sem aviso, a figura puxou uma faca brilhante de sob o capuz e pressionou-a contra o pescoço de Sarah. Seus olhos eram gelados, sem qualquer sinal de empatia. Não faça barulho, ele sussurrou, a voz carregada de ameaça. O terror apoderou-se de Sarah, sua mente em turbilhão. Ela estava presa naquele beco escuro com um estranho ameaçador, e sua vida dependia de sua próxima ação. A figura começou a forçá-la a caminhar em direção a um beco sem saída. Cada passo era como um pesadelo, e Sarah sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Ela esperou pelo momento certo e, quando a figura deu um passo em falso, ela aproveitou a oportunidade para se soltar e fugir. Correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás, ignorando o som dos passos da figura atrás dela. Finalmente, Sarah chegou a uma rua movimentada, onde algumas pessoas passavam por ela. Ela gritou por ajuda, apontando para a figura que ainda a perseguia. Algumas pessoas correram em direção ao estranho, mas ele desapareceu nas sombras antes que alguém pudesse alcançá-lo. A polícia foi chamada, e um oficial chegou rapidamente para investigar. Ele levou Sarah para casa, garantindo-lhe que a situação estava sob controle. Ela se sentiu aliviada e grata pela ajuda do policial. No entanto, quando chegaram à porta de sua casa, o policial de repente se virou para ela, um sorriso sinistro surgindo em seu rosto. Você não deveria estar sozinha nesta noite escura, disse ele, com a mesma voz áspera e enigmática que a figura encapuzada havia usado. O choque tomou conta de Sarah enquanto ela percebia a verdade terrível. O policial que deveria protegê-la era, na verdade, o estranho que a havia perseguido pela noite. Ela estava encurralada em sua própria casa, à mercê de um homem cujas intenções eram completamente desconhecidas. A história de Sarah teve um final terrível, o terror daquela noite a assombrando para sempre. O que ela não sabia era que o estranho era muito mais do que parecia, e as trevas que o envolviam eram muito mais profundas do que ela jamais poderia imaginar. Obrigado por assistir.
Se inscreva no canal se gostou e bons sonhos. Até a próxima!